Seja bem-vindo a Lagoinha Canoas, lugar de novas histórias. Nesse momento, você vai ter a oportunidade de assistir uma mensagem que, sem a menor sombra de dúvidas, vai fazer total diferença na tua vida. Com certeza você vai ver algo poderoso da parte de Deus a partir dessa mensagem. A minha oração é que você gere expectativas no teu coração para tudo aquilo que Deus, sem dúvida, vai liberar sobre você nessa hora, no nome de Jesus. Aleluia. O título da mensagem de hoje se chama Rasgando Ordens do Inferno. Duas pessoas estão comigo. 3. Rasgando Ordens do Inferno. Vamos lá todos juntos para tornar mais interativo. 1, 2, 3. Você pode fazer melhor. 1, 2, 3. E ainda dá para ser melhor. 1, 2, 3. Aleluia. Aleluia. Irmão, da mesma maneira eu já comecei a pregar que muitos de nós recebemos, olha para mim porque isso é super importante, heranças materiais. Da mesma maneira como você e eu, nós recebemos heranças materiais. Pais que deixam bens para os seus filhos, avós que deixam bens para os seus netos. Também, da mesma maneira que existe essa transferência dentro de uma perspectiva material, também nós, você e eu, nós recebemos heranças espirituais. Da mesma forma como você e eu recebemos palavras de bênção, palavras de vida, liberadas, ordenadas a nosso respeito, derramadas sobre nós. Da mesma maneira que você e eu recebemos palavras carregadas de vida, você também e eu recebemos heranças, palavras carregadas de medo, de morte, de rejeição, de condenação, sentenças de morte, palavras, ordens que são liberadas a nosso respeito com o intuito de nos prender, nos matar, nos roubar. Ordens, comandos, liberações, que nessa noite, no nome de Jesus, você e eu, nós vamos rasgar todo o escrito de dívida que era contra você. Nós vamos rasgar toda nota promissória que estava nas mãos do diabo, e nós vamos encravar na cruz. Existe um mundo paralelo, olha para mim, bem orquestrado. Existe um mundo paralelo, bem hierarquizado, bem gerido, que se move contra aquilo que você carrega, que se move contra os teus filhos, que se move contra a tua casa. Um mundo bem hierarquizado, bem gerido, bem administrado, que se move contra a tua confissão de fé. Tolo aquele que pensa que não há, tolo aquele que pensa que não há um mundo espiritual paralelo que tenta dar as cartas da nossa vida, reger a nossa vida, governar a nossa história, dominar a nossa vida. Meu amigo, você e eu vivemos entre dois mundos. Eu vou repetir. Você e eu vivemos entre dois mundos. A cegueira, a desinformação, a ignorância nos coloca na condição de escravos. O Deus desse mundo, de acordo com a palavra, olha para mim, cegou o entendimento dos incrédulos, para que eles não sejam alcançados pelo evangelho de Jesus. Existe um mundo paralelo a tudo isso que nós vemos. Você e eu caminhamos entre dois reinos, entre dois mundos. É por isso que a religiosidade, dentre tantos outros inimigos, a religiosidade, dentre tantos outros gigantes, tenta costurar o véu
que foi rasgado de cima a baixo, há mais de 2000 anos atrás, a fim de que esse véu continue nos teus olhos, que essa trave continue nos teus olhos. Ei, no nome de Jesus, que essa escama continue nos teus olhos, a ponto de fazer com que você não enxergue o que está do outro lado, a ponto de fazer com que você não enxergue a verdade, porque quando nós nos encontramos com a verdade, somos libertos pela verdade. Quando nós compreendemos a verdade, nós somos libertos pela compreensão da verdade. A palavra Oséias 4:6 diz que o meu povo perece por falta de conhecimento. Eu imagino que muitos de vocês não estejam preparados para essa conversa. A minha oração é que o Espírito Santo de Deus te ilumine, e que cada palavra que seja derramada dessa plataforma se torne uma verdade dentro do teu coração. A minha ideia aqui, irmão, no nome de Jesus, de verdade não é te deixar em crise. A minha missão aqui nessa noite é te alertar em relação a todas as coisas que estão à tua volta e que de alguma maneira tentam te prender. O véu foi rasgado de cima a baixo. De cima a baixo, e você e eu, nós não vamos deixar com que ele seja costurado. Nós vamos ver o que está além do véu. Nós vamos ver o que está além do véu. Nós vamos ver o que está além do véu. Eu ainda não comecei a pregar, amém? Quando temos o conhecimento, tudo aquilo que estava em oculto é revelado. Porque a luz denuncia as trevas, e quando a luz chega, as trevas têm que bater em retirada. Oh, se é para Jesus, vamos sacudir. Você e eu, nós nos movemos entre dois mundos. Vivemos entre dois mundos. Caminhamos entre dois mundos. O apóstolo João, na sua primeira carta, ele vai dizer: o mundo jaz do Paulo. O apóstolo Paulo, em carta à igreja em Corinto, mas também em carta à igreja em Éfeso, o próprio ele vai dizer que Satanás é o Deus desse. O próprio Cristo, ele vai chamar o diabo de príncipe desse mundo. Você e eu, nós precisamos entender que nós estamos em uma guerra, que existe uma guerra contra nós, que existe um comando contra nós, e essa guerra em que você e eu nós estamos, não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades, os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestiais. Existe uma guerra contra tudo aquilo que você carrega. Existe uma guerra contra a tua casa. Existe uma guerra sendo travada em relação aos teus filhos. Existe uma guerra sendo travada em relação à fé que você professa. Eu prometo que semana que vem eu prego salmos. Eu estou vendo que você está diferente. Semana que vem eu prego salmos, amém? Irmão, é por isso que você e eu, nós precisamos ter cuidado em relação àquilo que nós declaramos. Você e eu, nós precisamos ter cuidado em relação àquilo que nós proferimos. Você e eu, nós precisamos ter cuidado em relação àquilo que nós ministramos, porque palavras, elas não são lançadas ao vento. Palavras liberadas, palavras declaradas, elas carregam um destino. O próprio Deus vai dizer que toda palavra que sai da sua boca cumpre com o seu propósito, cumpre com o seu destino, cumpre com os seus desígnios. Ei, palavras que nós liberamos, palavras que nós declaramos, elas carregam um endereço. Palavras que você libera, palavras que você declara, ou os céus pegam, ou o inferno agarra. E quando o inferno agarra, ele passa a ter posse, ele passa a ter domínio, ele passa a ter legitimidade, ele passa a ter legalidade. A lei da semeadura, tudo aquilo que nós plantarmos, nós vamos colher. Tudo aquilo que o homem semear, certamente colherá. Palavras liberadas, olha para mim, igreja, pelo amor de Deus. Palavras liberadas, palavras declaradas, que nós fazemos o tempo inteiro, são como sementes
que geram um fruto. Posicionamentos que nós temos diante das circunstâncias da vida são como sementes que carregam um fruto, que geram um fruto. As motivações do nosso interior são como sementes que geram, que carregam um fruto. Você já ouviu falar sobre crenças limitantes? Porque quando nós nascemos, olha para mim, a maioria de nós nascemos como uma folha em branco. E conforme nós vamos movendo-nos, caminhando, tendo experiências, dividências, conforme nós vamos tendo relacionamentos, essa folha vai passando a carregar mensagens, entulhos, palavras. Quantas vezes já nos deparamos com pessoas que desde a infância, a palavra liberada contra ela é: você não vai dar em nada. Da mesma forma como teu pai, do mesmo jeito. Você vai ser um quebrado, assim como toda a família. Quantas pessoas carregam essas palavras? Quantas pessoas, olha para mim, irmão. O teu pai te divorciou, os teus avós te divorciaram, os teus parentes, está todo mundo se divorciando. Você também vai se divorciar. Quantos de nós carregam essas maldições, essas palavras? Demônios familiares até, que vêm de geração em geração. Você já parou para perceber? Todo mundo na tua família está quebrado, todo mundo na tua família está falido. Ninguém prospera, ninguém avança. Parece que existe uma trava, parece que existe um freio. Heranças que nós recebemos, palavras que foram liberadas, maldições que foram plantadas na nossa vida, sementes que nessa noite nós vamos rasgar do alto abaixo, do alto abaixo, do alto abaixo. Essas crenças que nós vamos recebendo na nossa infância, às vezes até no ventre, elas vão tomando o nosso coração, gente. Elas vão tomando os nossos pensamentos, a nossa mente, a nossa alma, o nosso espírito. Crenças, palavras que são como cativeiros, algemas, prisões, enfermidades que nós carregamos sem saber. Os médicos não detectam, não se sabe o porquê, mas quando você vai fazer uma varredura, um mapeamento, você observa que é uma herança. Nós vamos quebrar hoje. Nós vamos anular isso hoje. Eu não vou carregar nenhuma herança maldita. Eu não vou carregar nenhuma palavra do inferno. Eu não vou carregar, no nome de Jesus, nenhum decreto de morte. Não, para hoje. Porque a partir de mim vai fluir. A partir de mim vai fluir. A partir da minha casa vai fluir. A partir dos meus filhos vai fluir. Ei. Escute. Eu vou me soltar. Um dia a conta chega. Ou você acha que ao dar uma escritura nas mãos do diabo, ele não vai voltar para reivindicar a posse, a propriedade, o domínio, o governo? Provérbios capítulo 26, você não precisa abrir, versículos 2b, diz: a maldição sem causa não se cumpre. Significa que com causa se cumpre. Se cumpre porque um portal foi aberto. O crente gosta de dizer porque foi dada uma brecha. Se cumpre porque foi dada uma promissória para o diabo. Foi dada uma folha em branco para as trevas. Foi dado um cheque em branco para o inferno. Irmão, no nome de Jesus, o básico, tá? Todo mundo aqui acredita no diabo, sim? Que o diabo existe, sim? Tá, isso aqui já é tema pacificado. João 10:10, ele veio para te matar, sabia disso? Ele veio para te roubar, sabia disso? Ele veio para te ferir, sabia disso? Ele veio para destruir com o teu casamento, sabia disso? Ele veio para arrebentar com a tua vida financeira, sabia disso? Ele veio para quebrar a tua alma, sabia disso? Com as tuas emoções, sabia disso? Existe uma guerra sendo travada contra você, contra nós.
E nós precisamos ficar alerta. Ei, crente, nem tudo é cores. Vigia. Para de brincar de ser crente, porque o inferno não está brincando de ser inferno. Para de brincar de ser cristão, porque o diabo não está brincando de ser o diabo. Ele tem uma missão bem definida, bem específica, juntamente com os seus demônios, que é te matar, te roubar, te destruir, tirar de dentro de você os planos e os propósitos de Deus. A conversa hoje é muito séria, porque a gente precisa estar alerta, estar atento ao que está acontecendo à nossa volta. A gente fica um tanto quanto às vezes inebriado, sabe? Existe uma realidade que nos envolve. Você está comigo ainda? Mas entenda algo, da mesma forma que existe uma legião de demônios dizendo: pare, você não vai passar daqui, você não vai avançar, desista. Da mesma maneira que existe uma legião de demônios, também existe uma legião de anjos dizendo: nele você não toca, nele você não toca, eu sou com ele. Seja forte, seja corajoso, porque eu sou com você. E a promessa que eu tenho sobre você é que as portas do inferno retrocederão. Oh! Eu piso a planta dos pés e é o inferno que tem que retroceder. Na minha casa, é o inferno que tem que retroceder. No meu trabalho, quando eu chego, por mais que o ambiente seja opresso, é o inferno que tem que retroceder. Nós carregamos uma palavra que diz que os sinais acompanharão aqueles que creem. Ei, os sinais vão te acompanhar. Não é você que vai correr atrás dos sinais. Não é você que vai correr atrás do sobrenatural, do extraordinário. Não. A palavra é: eles vão me acompanhar. Os sinais vão me acompanhar. O sobrenatural vai me acompanhar. O extraordinário vai me acompanhar. Essa é a promessa que Deus tem sobre você. A promessa que Deus tem sobre você é que você falará novas línguas. As promessas que Deus tem sobre você é que você vai pegar a serpente, você vai beber alguma coisa mortífera e nenhum mal vai te acontecer, porque há um sinal sobre você. A promessa que Deus tem sobre você, os sinais que Deus tem sobre você, é que você vai levantar as mãos e os enfermos serão curados, porque você carrega um sinal, você carrega uma marca, você carrega a autoridade do Espírito Santo. O Espírito do Senhor, Ele está sobre mim. O Espírito do Senhor está sobre nós, e Ele nos ungiu. Ele nos ungiu para evangelizar os pobres. Ele nos ungiu para proclamar libertação aos cativos. Ele nos ungiu para restaurar a vista aos cegos. Ele nos ungiu para pôr em liberdade os oprimidos do diabo. Ele nos ungiu para proclamar o ano aceitável do Senhor. Você carrega uma unção que tem todo o poder de quebrar todo jugo. Palavras que saem da tua boca, olha para mim, palavras que saem da tua boca são como um martelo que tem poder de esmiuçar a pedra, esmiuçar a penha, no nome de Jesus. Nome de Jesus. Da mesma forma que existe uma torcida de demônios dizendo para você desistir, se entregar, existe um estádio, existe um estádio lotado de anjos subindo e descendo e dizendo: eu sou com você, não tema, seja forte, seja corajoso, maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Você vai passar, 1000 vão cair, 10.000 vão cair, e você vai passar ileso, porque eu sou com você.
Jesus nos comissionou. Jesus nos deu autoridade. Tudo aquilo que nós ligarmos aqui, nós ligamos nos céus. Palavras, verdades, convicções. Tudo aquilo que nós desligarmos aqui, nós desligamos no céu. Está na hora de começarmos a desligar ordens emanadas pelo inferno contra aquilo que nós carregamos. Está na hora de nós começarmos a desligar ordens do inferno dadas contra a nossa família, ordens do inferno dadas contra o nosso ministério, ordens do inferno dadas contra a nossa cidade. Contra a nossa cidade, irmão. Eu me lembro que quando eu cheguei aqui no Rio Grande do Sul, que me foi dito foi: ei, cuidado, cuidado, porque lá no Rio Grande do Sul é conhecido como cemitério de pastores. Não mais, porque eu cheguei, e aqui vai se chamar celeiro de avivalistas. Celeiro de avivalistas. Eu não aceito essas palavras. Eu não aceito. O Rio Grande do Sul carrega bênçãos. O Rio Grande do Sul carrega profetas, mestres, pastores, ovelhas, igrejas. Carrega bênçãos. O Rio Grande do Sul é o típico lugar onde tudo que se planta cresce. Era para deixar menos tenso o momento. Você tinha que sorrir agora, só para me ajudar. Jesus nos comissionou e nos deu autoridade para revogar todo o decreto de morte, toda sentença contra a nossa casa, contra a nossa família, contra os nossos filhos, contra os nossos sonhos, contra os planos de Deus, contra os propósitos de Deus. É chegado o tempo de profetas se levantarem com o fim de desfazer as obras do diabo. É chegado o tempo de profetas se levantarem com o fim de arrancar das mãos do inferno toda nota promissória. É chegado o tempo de profetas se levantarem para declarar vida aonde foi estabelecido um decreto de morte. É chegado o tempo de profetas se levantarem. Posso começar a pregar? Êxodo capítulo 1, versículo 15. Aleluia, 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 aleluia. Te adorar, te adorar, te adorar. Ei! Oh. Eu ouço cadeias quebrando nessa hora. Eu consigo ouvir com os olhos espirituais o barulho, o som de folhas sendo rasgadas. Escrituras que foram dadas ao inferno, que estão nas mãos do Satanás. Eu consigo ouvir com os ouvidos espirituais sendo rasgado agora nas regiões celestiais. Maldições, palavras, cenários. Êxodo capítulo 1 diz assim: o rei do Egito deu uma ordem às parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e a outra se chamava Puá. Ele disse: quando vocês servirem de parteiras mulheres hebreias, verifiquem se é menino ou menina. Se for menino, matem. Matem. Se for menina, deixem viver. As parteiras, porém, temeram a Deus. Eu creio que eu estou no meio de pessoas que temem a Deus. Não, você não está entendendo. Eu creio que eu estou numa igreja de homens e mulheres que temem a Deus. E não fizeram o que o rei do Egito lhes havia ordenado. Pelo contrário, deixaram viver os meninos. Então o rei do Egito chamou as parteiras e lhes perguntou: por que vocês fizeram isso e deixaram viver os meninos? As parteiras responderam a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias. Elas são vigorosas e elas dão à luz antes que a parteira chegue. E Deus foi bom para as parteiras. E o povo aumentou e se tornou muito forte. E porque as parteiras temeram a Deus,
ele lhes constituiu família. Então Faraó deu ordem a todo o seu povo, dizendo: joguem no rio Nilo todos os meninos hebreus que nascerem, quanto as meninas deixem viver. Ordens. Eu preciso de 5 minutos, você me dá mais 5 minutos? Ordens são como comandos. Ordens são prescrições, diretrizes, no intuito de que algo aconteça com uma determinada finalidade. A ordem de Faraó era: matem todo menino, porque matando todos os meninos nós vamos abortar esse povo. Matem todos os meninos, porque matando todos os meninos nós vamos abortar uma futura geração. Matem todo menino, porque matando todo menino nós vamos abortar uma promessa. Matem todo menino, porque matando todo menino nós vamos abortar o destino deles. Eu sinto de dizer para alguém aqui nessa noite: Faraó não precisa necessariamente tirar da igreja. Ele só precisa colocar um véu, a ponto de fazer com que você não enxergue o que Deus está te mostrando. Ele só precisa amordaçar a tua boca, a ponto de você não poder falar aquilo que Ele tem declarado no teu coração. Eu sinto de dizer para alguém aqui nessa noite, no nome de Jesus: ei, a única coisa que o diabo precisa é te distrair no meio do caminho, porque a distração vai te levar à falta do foco, e a falta do foco vai te levar para um lugar de distância, de separação do teu Deus. Tem pessoas que estão desfocadas, tem pessoas que estão distraídas, e é justamente isso que o diabo quer. O diabo não quer te tirar da igreja não, meu amigo. Ele quer que você fique aqui comigo, você e eu, um pregando para o outro, um pregando para o outro, um pregando para o outro. Mas é só uma realidade do lado de fora. Você ainda está comigo? O inferno se move de forma muito bem orquestrada. O inferno se move de forma muito bem calculada. Olha para mim. O diabo, ele não é burro. Ele só é um derrotado. Eu vou repetir. O diabo não é burro. Ele só é um derrotado. Irmão, não se engane, a estratégia foi: nós não precisamos ser imediatistas, vamos lançar ordens nessa geração, para que não haja uma futura geração. Nós não precisamos ser imediatistas, vamos lançar ordens nessa geração, para que a próxima geração seja abortada. A palavra diz que o povo de Deus está no Egito. E quanto mais eles são perseguidos, mais eles crescem. Quanto mais eles são assolados, mais eles se multiplicam. Sabe por quê? Porque existe uma bênção sobre o povo de Deus. Por mais que tentem te calar, existe uma bênção sobre você, meu amigo. Por mais que tentem te reprimir, existe uma bênção sobre você. Existe uma bênção sobre a tua casa. Pega, pelo amor de Deus. Existe uma bênção sobre a tua vida. Existe uma bênção sobre as tuas palavras. Existe uma bênção sobre aquilo que você libera. Existe uma bênção sobre o lugar que você coloca a planta dos pés. Existe uma bênção sobre você. Você carrega a bênção de Deus, porque você é povo de Deus. Ainda que os faraós se levantem, a Babilônia se levante, Nabucodonosor se levante, você é um abençoado. Oh. Existe uma estratégia. Existe uma estratégia do inferno para destruir, não necessariamente com essa geração, mas com a próxima geração. Mas para que a próxima geração seja destruída, o inferno precisa lançar ordens nessa geração. Alguém está entendendo o que eu estou tentando aqui pregar? O inferno precisa lançar sementes nessa geração, confundir essa geração, calar essa geração, amedrontar essa geração. Deixa eu dizer algo para você. Eu imagino que alguns aqui devem estar dizendo: que conversa de doido, que conversa de maluco. Irmão, talvez hoje não faça sentido para você, mas fique tranquilo, vai fazer, porque a palavra já nos disse. O que está acontecendo nas nossas escolas? Barbárie, atos de barbárie. Irmão, olha para mim, por favor, preste atenção nisso aqui. O inferno, alguns anos atrás, trabalhava de forma sorrateira, na surdina, na calada da noite, às escondidas. Ele se infiltrava nas escolas, o inferno se infiltrava nas escolas com o fim de confundir as emoções das nossas crianças, a ideologia das nossas crianças.
Agora, diferente. Semana retrasada eu não pude levar os meus filhos para a escola, porque houve uma determinação da secretaria no sentido de não levá-los. Entenda algo, o inferno, para ele não basta mais só arrancar o coração dos nossos filhos, confundir a mente dos nossos filhos. Eles estão à luz do dia, com o sol a pino, eles estão se infiltrando nas escolas, eles estão entrando nas escolas fortemente armados, papai. Eles estão entrando nas escolas, papai, fortemente armados, mamãe. Ei, acorda, acorda. O inferno está entrando dentro das escolas com revólver, com porretes, com canivetes, com bomba, porque agora não se trata mais apenas de confundir o coração. Eles querem exterminar, eles querem matar a próxima geração, eles querem destruir com a próxima geração. E a pergunta que eu faço para você é: ei, profeta, o que você vai fazer? Porque se você não se levantar, os teus filhos e os meus filhos vão ter que se prostrar. Se nós não nos levantarmos, os nossos filhos terão que se prostrar. Onde é que estão os homens posicionados nessa igreja? As mulheres posicionadas nessa igreja? A estratégia de Faraó foi: vamos matar os meninos, porque matando os meninos nós matamos a semente, e matando a semente nós matamos o fruto, e matamos o fruto não haverá uma futura geração. Ei, o que essa geração tolerar, a próxima geração vai abraçar. Se nós não nos levantarmos, olha para mim, se nós não nos levantarmos, os nossos filhos vão pagar um alto preço. Existem ordens sendo emanadas o tempo todo, decretos sendo liberados o tempo todo. O inferno bem orquestrado se movimentando de forma muito calculada, liberando prescrições, determinações, comandos contra a tua casa, contra a tua família, contra o teu lar. O inferno o tempo todo agindo para que os teus filhos entrem nas drogas, para que a tua filha, fecha os ouvidos das meninas aqui, vendo o corpo. O tempo todo liberações, decretos sendo liberados para que divórcios aconteçam, para que empresas cristãs quebrem. O tempo todo, irmão, o tempo todo. E eu não vou aqui colorir para você nada, trabalhar com eufemismos aqui, nada disso. Nós precisamos entender a vida como ela é. Pastor, eu imagino que muitos de vocês devam estar dizendo: pega leve. Eu não posso pegar leve, sabe por quê? Porque o inferno não está brincando com você. Pastor, pega leve. Irmão, eu não posso brincar aqui de pegar leve, porque o diabo não está pegando leve contra a tua casa, contra aquilo que você carrega, contra a tua família, contra os teus filhos, contra o teu chamado, contra a tua vocação, contra os teus negócios. O diabo não está brincando de pegar leve. Se você quiser viver na desinformação, amém, é uma escolha que você faz. Se você quer viver em um ambiente de ignorância, amém, é uma escolha que você faz. É uma decisão que você toma. Mas não foi para isso que Jesus nos chamou. Ele nos chamou e nos tirou das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho, estabelecido, construído em amor. O Senhor nos chamou para que viéssemos a caminhar com Ele, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Caminho, verdade e vida. Caminho, verdade e vida. Existe um caminho, existe uma verdade, existe uma vida. Saia desse lugar. Saia desse engano. Rasga esse véu. Não adianta achar que está tudo colorido, porque não está. E a única forma de nós nos protegermos, olha para mim, crente, eu já estou quase terminando. Não é criando uma redoma não, tá? Que daqui a pouco a gente se tranca dentro dos monastérios, a gente se tranca dentro das igrejas, nada disso. Não. A maneira de nos protegermos é indo para cima. Indo com os dois pés no peito do capeta.
nos protegermos não é ficando alheios, ausentes, anestesiados, nada disso. Nós precisamos nos levantar. Nós temos uma missão, nós temos uma causa por que viver. A palavra fala que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Mas há também uma palavra que diz que Jesus veio para desfazer toda a obra das trevas. Todas as obras das trevas, não é parcial ou todas. Todas. Você e eu, nós recebemos autoridade. Eu preciso que você saia daqui com esse entendimento. Você não tem que ter medo do diabo não, meu amigo. Ele que tem que correr de você. Do pecado você foge, porque no pecado você não briga com o pecado. Você não fica namorando com o pecado, flertando, não. Você foge. Mas para o diabo, a palavra diz que ele que fugirá de você. Se é para Jesus, você pode aplaudir mais forte. Quem sabe você entrou aqui de cabeça baixa, debaixo de uma ordem do inferno, uma ordem de morte. Quem sabe você entrou aqui debaixo de uma ordem de falência, debaixo de uma ordem de divórcio, de separação. Quem sabe você chegou aqui debaixo de uma ordem de enfermidade. Irmão, no nome de Jesus, o inferno até pode ter liberado ordens a teu respeito, mas inversamente, proporcionalmente ao inferno, os céus também estão liberando sobre você livramentos, palavras de vida, palavras de cura, palavras de libertação, palavras de renovo, palavras de salvação, palavras de fortalecimento. O inferno vem, mas ele vem e volta, porque aquele que está com você é maior. Você até pode ter entrado aqui de cabeça baixa, mas você vai sair de cabeça alta, olhando para o alto e confiando naquele que é o autor e consumador da tua fé, porque o teu socorro vem lá do alto, vem do monte. É de lá que vem o teu socorro. Ei, levanta essa cabeça, menina, mulher, desfila, minha filha, porque você é princesa. Vamos lá, desfila. Para de viver esse medo, para de viver esse fantasma, para de viver nesse ambiente de prisão. Olha para cima. É o meu Deus, é o meu Senhor, Ele está comigo. Ele está comigo. Eu já estou quase terminando. Você me dá mais 2 minutos? Ordem de morte pode ser revogada quando um homem se levanta, quando uma mulher se levanta, quando um pai se levanta, quando uma mãe se levanta, quando um amigo se levanta. Ordens de morte dadas pelo inferno podem ser revogadas quando homens e mulheres de Deus se levantam. Aleluia. Sabe algo que nós precisamos entender? É que as nossas guerras, as nossas batalhas, elas não acontecem aqui. Elas acontecem dentro de um outro plano, em uma outra atmosfera, nas regiões celestiais. Mas para que essa batalha em que eu estou e que você também está, tá? Não tenta fugir não, porque você está, de um jeito ou de outro. Se você está em cima do muro, está tudo certo, porque o muro você já sabe que é do diabo. Então você, de alguma forma, você está nessa batalha. Ou perdendo ou ganhando, mas você está. Sabe qual é o problema? Muitas vezes é que nós estamos guerreando, batalhando dentro de uma perspectiva humana, natural, na força do braço. Irmão, no nome de Jesus, sabe como é que nós vencemos as nossas batalhas? Não é na força do braço. Nós vencemos as nossas batalhas com o joelho no chão. Ei! Aonde estão as mulheres do secreto? Aonde estão os homens do secreto? É aqui. Irmão, tanto de testemunho que a gente ouve de leoas, mulheres que colocam o joelho no chão. Elas vão para o secreto, elas vão para o quarto, ninguém as vê, mas o Pai se revela a elas, e ali no secreto o marido se converte, o filho se converte, a casa é alcançada pelo Evangelho. Mulheres do secreto. Cadê os homens do secreto?
os homens do secreto. Eu vou pregar sobre isso sábado, sexta-feira agora. Nós estamos terceirizando algo que Deus colocou nas nossas mãos. Está na hora do homem começar a se ajoelhar no secreto e ver a glória de Deus alcançar a sua casa. Fala para a pessoa que está do teu lado: ordens do inferno. Não. Fala com voz de profeta. Calma aí, vamos melhorar. Primeiro você vai olhar, mas é aquele olhar de profeta. Sabe aquele olhar 44, 43 de profeta? Ah, olhou? Você que está solteiro, aproveita, meu amigo. Você que quer fazer um agrado para a esposa, aquele olhar. Olhou? Aí agora você diz assim para ela: nessa noite, você e eu estamos rasgando ordens do inferno. Uou! O nosso Deus, Ele é especialista em converter maldições em testemunhos de vida, em testemunhos de bênção. Irmão, desde que o mundo é mundo, olha para mim, desde que o mundo é mundo, ordens foram lançadas sobre nós. Ordens do inferno, comandos do inferno. Nós acabamos de ler no livro de Êxodo. Ordens, comandos, prescrições, decretos. Há uma caçada bem orquestrada quanto àquilo que nós carregamos. Na época de Moisés, uma ordem foi liberada para que um libertador não viesse a nascer. Na época de Elias, na época dos profetas, uma ordem foi promulgada através daquela mulher chamada Jezabel. Você conhece? Para que os profetas fossem mortos, sobretudo o profeta Elias. Antes de Jesus nascer, havia um decreto que tinha sido estabelecido para que crianças até 2 anos fossem mortas, assassinadas. Em Atos, depois do nascimento da igreja, depois do crescimento da igreja, ordens e comandos no intuito de prender os apóstolos, de abafar a igreja, de exterminar com a igreja o tempo todo. Eu estou tentando fazer com que você entenda na história que o que eu estou te falando não é coisa da minha cabeça. Aconteceu, está acontecendo. Acontece que todas as vezes que tentavam calar um filho de Deus, mais alto tinham que ouvir a voz deles. Acontece que todas as vezes que tentavam prender a igreja, amordaçar a igreja, perseguir a igreja, mais tinham que ouvir o som que essa igreja declarava, mais tinham que ouvir o som que emanava do interior dessa igreja, mais tinham que ouvir o trovão que vinha dessa igreja. Jesus, Jesus. Nós estamos nos levantando nessa noite. A geração dos meus filhos vai comer o melhor dessa terra, porque eu não vou terceirizar, eu não vou deixar o inferno dar as ordens, dar os comandos. Por mais que ordens sejam lançadas contra nós, eu já estou terminando, elas não prevalecerão. Ordens sendo lançadas contra a tua casa, eu declaro no nome de Jesus, não vai prevalecer. Ordens lançadas contra os teus filhos, não vai prevalecer. Ordens lançadas contra o teu casamento, você chegou aqui, né, disposta a se divorciar amanhã, não vai prevalecer. Ordens liberadas contra os teus negócios, contra a tua empresa, não vai prevalecer. Ordens liberadas contra aquilo que você carrega, contra o chamado que Deus te deu, não vai prevalecer. Ordens do inferno não irão prevalecer. Não irão. Você lembra o que aconteceu com o profeta Elias? Havia um comando dado por Jezabel, e o comando dado, emanado por ela, era de que todos os profetas deveriam ser mortos, sobretudo o profeta Elias. Você lembra dessa história? Aí eu pergunto a você: Elias morreu depois de um dia que foi liberado o decreto? Não. Elias morreu depois de uma semana? Não. Elias morreu depois de um mês? Não. Elias morreu depois de um ano? Não. Elias não morreu porque Deus o tomou para si. Deus transformou um decreto de morte em um testemunho de vida, porque Ele é especialista em fazer nova todas as coisas. Decretos de morte, calma, decretos de morte sendo liberados contra você. Nessa noite nós estamos rasgando.
sentenças de morte sendo liberadas contra a tua casa nessa noite, nós rasgamos. Enfermidade, câncer sendo liberado sobre você, nódulos, nessa noite nós rasgamos, seca tudo, acaba tudo, chega! No nome de Jesus. Toda ordem de morte nessa noite está sendo transformada em um testemunho de vida. A palavra do Senhor nos assegura que nenhuma arma forjada contra nós prevalecerá. Eu declaro que nenhuma arma do inferno forjada contra você vai prevalecer. Eu declaro que nenhuma arma do inferno forjada contra a tua casa vai prevalecer. Eu declaro que nenhuma arma forjada pelo inferno contra os teus filhos vai prevalecer. Eu declaro que nenhuma arma forjada contra o inferno contra o teu casamento vai prevalecer. Eu declaro que nenhuma arma forjada pelo inferno contra o teu ministério vai prevalecer. Contra a tua empresa vai prevalecer. Contra você vai prevalecer. Eu declaro que toda arma do inferno nessa noite está sendo destronada, destronada, destronada. As armas da nossa milícia, elas não são carnais. Elas são poderosas em Deus. Poderosas em Deus para destruir fortalezas, anular sofismas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento. É justamente sobre isso nessa noite. Contra o conhecimento, contra a revelação de Deus, levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Igreja, nós não lutamos como luta o homem comum, porque nós não somos comuns. Nós não somos ordinários. Nós somos homens que caminham no sobrenatural, no extraordinário. Nós não lutamos na força do braço, nós lutamos na força da oração, da intercessão, do jejum, da palavra, da entrega, de uma vida de consagração. É dessa maneira que nós lutamos as nossas guerras. Eu me lembro de uma história, eu já estou quase terminando, meu Deus, de uma senhora, olha para mim, depois de morta, uma senhora, sabe aquelas crentes do totó não, do coque, é que lá na Paraíba a gente chama totó. Sabe aquelas mulheres do coque, a saia, aquela coisa, saia lá embaixo, aquelas que, sabe? Essa mulher morreu. Deus a recolheu, uma mulher que carregava Cristo, o Espírito Santo, uma mulher tão usada pelo Senhor. E a história conta que bruxos foram lá no cemitério para desenterrar os seus ossos. Eu vou falar, tá, gente? A conversa hoje aqui é mais profunda, é um pouquinho mais séria. Foram lá para desenterrar os seus ossos e fazer um trabalho com os seus ossos. Feitiçaria, macumbaria. E quando eles começaram a fazer o trabalho, a macumbaria com os ossos dessa senhora, que estava marcada pelo Espírito. Começaram a fazer aquele trabalho. E naquele momento o inimigo, o diabo, se levantou e disse: eu não posso tocar. Eu não posso tocar nos ossos dela. Eu não posso tocar nos ossos dela. Por quê? Porque ela carrega a marca do Espírito Santo. Porque ela carrega a marca de Deus. Ei, mesmo depois de morto, o diabo não pode te tocar. Porque você carrega uma marca, você carrega um selo. Mesmo depois de morto, o inferno tem que retroceder. Ei, eu vou terminar. Êxodo capítulo 1, versículo 16, ele disse: quando vocês servirem de parteira as mulheres hebreias, verifiquem se é menino ou menina. Se for menino, matem. Se for menina, deixem viver. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram o que o rei do Egito lhes havia ordenado. Pelo contrário, deixaram viver os meninos. Igreja, enquanto houver homens e mulheres tementes a Deus, as ordens de Satanás não irão prevalecer. Está na hora de nós nos levantarmos contra esse sistema do diabo. Está na hora de nós nos levantarmos contra o Egito. Está na hora de você se levantar contra toda e qualquer Babilônia. Não vão tocar nos nossos filhos, não vão tocar na nossa casa, não vão tocar na fé que nós professamos, não vão mexer com aquilo que Deus colocou. Tudo aquilo que carrega o meu nome é do Senhor, e o diabo e os seus diabinhos não tocam. Existe uma conspiração, existe uma estratégia, um plano bem arquitetado pelo diabo,
Acontece que Deus levanta duas mulheres, Sifrá e Puá. Deixa eu dizer para você, minha amiga ou meu amigo, pastor, a história da minha família não muda porque sou eu sozinho. Escute algo, você e Deus são maioria. Pastor, a história na minha família, a história no meu trabalho não muda porque só sou eu sozinho. Permaneça, porque você e Deus é maioria. Deus só precisou de duas mulheres para não abortar o futuro de uma geração, o futuro do seu povo. Deus só precisou de duas mulheres. Olha a recompensa. A palavra vai dizer, porque essas parteiras, elas temeram a Deus. Deus deu a elas família. Eram estéreis, não tinham família. Porque elas se posicionaram, Deus as abençoou. Porque elas se posicionaram, Deus as recompensou. Porque elas se posicionaram, elas saíram de um ambiente de solidão para um ambiente que agora elas tinham a sua própria família. Eu estou terminando. Colossenses capítulo 14, versículo 15 vai dizer: cancelando o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, os quais nos prejudicou, removeu-os inteiramente, cravando-os na cruz, e despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Eu vou pedir para que você se coloque de pé. Você pegou a tua folha? Profeticamente, fique à vontade. Se você quiser fazer junto conosco, fique à vontade. Se você não quiser, está tudo certo. Eu estou debaixo de uma palavra, eu estou debaixo de uma liberação dos céus, eu estou debaixo de um comando dos céus. Você pode segurar assim na vertical. Aqui, escritos que eram contra você, palavras de maldições que foram liberadas contra a tua casa, contra os teus filhos, alianças de morte, que tanto te prejudicam e não te deixam ir, memórias, palavras, passado, entulhos, realidades, condenações, jugo, fardo, peso, sentimento de rejeição. Você não vai dar em nada, você não vai ter filho, você não vai casar, você não presta, você vai dar errado. Ah, você carrega uma enfermidade, você é um infeliz, você é um condenado. Palavras que foram liberadas. Tem palavras que foram liberadas contra você e contra mim, nós ainda estávamos no ventre. Palavras. Muitas vezes a nossa vida não prospera, a gente não rompe, é como um freio, é como uma fortaleza. Palavras que foram liberadas, maldições que foram estabelecidas. Mas a partir de hoje nós vamos rasgar de cima a baixo. Você que está em casa, pega uma folha, qualquer folha, porque eu creio que quando nós rasgarmos de cima a baixo, aquilo que te prendia não vai te prender mais. Aquilo que era um comando, um decreto, uma prisão sobre você não vai mais te prender. No nome de Jesus, no nome de Jesus. Eu queria muito que você começasse, através do Espírito Santo, que Ele possa começar a te revelar situações que você precisa tirar das mãos do diabo, notas promissórias que você deixou na mão do diabo e que você precisa remover, cheques em branco, palavras, alianças, passado, sentimentos, rejeições, condenações, morte. Eu queria que você, nesse momento, que o Espírito Santo, eu oro para que Ele te revele. Tem situações que não te deixam ir, eu sei, porque também já foi assim comigo. Tem palavras que foram liberadas antes mesmo de você nascer, que não te deixam ir, eu sei, porque também já foi assim comigo. Eu estou aqui por um milagre de Deus. Eu estou aqui por um milagre de Deus. Eu estou aqui porque uma menina de 14 anos decidiu não me abortar. Decidiu não me abortar, só por isso. Palavras que foram liberadas sobre você, comandos, decretos contra os teus filhos. Ei papai, mamãe, não deixe, não permita, não terceirize.
Não entregue a tua casa, não entregue o teu lar, não entregue os teus filhos. Não, levante-se para que eles não tenham que se prostrar. Eu vou te pedir no nome de Jesus para você não pensar naquela pessoa agora, porque se você pensar, é capaz de você rasgar essa folha antes do tempo. Segura! Não rasga agora não. Eu creio que o Espírito Santo está te revelando. Eu creio que o Espírito Santo está te revelando. Eu creio que o Espírito Santo está te revelando. Oh, isso que nós estamos fazendo nesse momento é muito espiritual. E só o homem natural, ele não consegue compreender, ele não consegue discernir, porque tem coisas que só podem ser discernidas e compreendidas pelo homem espiritual. Decretos, palavras, memórias, crenças limitantes. Meu Deus, quanta gente que não vive aquilo que Deus tem, mesmo depois de já ter entregue a vida a Jesus, mesmo depois de já ter se convertido, porque carrega uma crença limitante, carrega um medo, carrega um jugo, carrega um fardo, uma palavra. Mas nessa hora, nessa noite, nós vamos remover cada uma dessas maldições e cravar na cruz. Você está preparado? Você está preparada? Diz assim comigo então aqui nessa noite, diz assim comigo no nome de Jesus: eu declaro que todo escrito de dívida, todo decreto, toda ordem do inferno está sendo rasgada nessa noite. Eu vou contar de 1 até 3, e no 3 nós vamos rasgar do alto a baixo, do alto a baixo, do alto a baixo. Amém? 1, 2, prepara para rasgar do alto a baixo. Prepara para rasgar do alto a baixo. Prepara para rasgar do alto a baixo. 3, rasga, 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 rasga. Ouço E cadeias quebrando. Sacode, 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 sacode. Você que foi tremendamente abençoado por essa mensagem, eu queria te pedir no nome de Jesus para entrar em contato conosco através do link que está na descrição desse vídeo. Nós queremos te ajudar a viver esse novo tempo, nós queremos te ajudar a viver essa nova história. Eu já tentei viver uma nova história sozinho, mas não consegui. É necessário sim da ajuda e do apoio de tantas pessoas para que a gente possa de verdade viver aquilo que é bom, perfeito e agradável da parte do Senhor, para que você possa viver esse novo tempo, essa nova história. Sem dúvida, você vai precisar do apoio e da ajuda de muitos de nós, e nós queremos ser esse lugar de conforto, nós queremos ser esse lugar de segurança, nós queremos ser esse lugar de renovo, nós queremos ser esse lugar de libertação, nós queremos ser esse lugar de salvação, nós queremos ser esse lugar de novas histórias para você, no nome de Jesus. Por isso eu te peço, entre em contato conosco através desse link e vamos juntos viver uma nova história.